Diz o texto: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Que Deus nos ajude a compreender aquilo que esse texto nos trará nessa noite. Os irmãos podem se assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos percorrer esses 7 versículos, tentando enxergar, extrair aquilo que Deus quer para a gente nessa noite. Quando a gente fala de falsos profetas, de enganadores, é algo bem delicado. E não quero simplesmente falar deles, mas quero enxergar esse texto como uma defesa do Evangelho. Os irmãos já me ouviram falar sobre essa visão que eu tenho, de que muito melhor para a nossa defesa, para a nossa manutenção no Evangelho, do que atacar falsos profetas ou estudar aquilo que eles defendem, é estudar a palavra de Deus e nos tornar especialistas na verdade. Porque se tornando especialista na verdade, você reconhecerá a mentira de longe e você se afastará dela. João, quando olhou para aquela igreja da sua época, disse que sentia muita alegria, porque a igreja tinha servos santos e fiéis. E ele escrevia à senhora eleita, à igreja, e aos seus filhos, a quem ele amava, porque ele reconhecia que os filhos da igreja eleita do Senhor conheciam e amavam a verdade. Ou seja, João se alegrou em ver pessoas que conheciam a palavra e amavam a palavra. Infelizmente, não são todas as pessoas que estão dentro de igrejas evangélicas que conhecem a verdade e amam a verdade. Que conhecem a palavra e amam a palavra. Que vivem pela palavra, que não abrem mão da palavra. Nos nossos dias, a coisa mais fácil é se deixar levar pelas facilidades desse mundo, pelos discursos mais variados e dizer: bom, como é que eu faço para encher uma igreja? Vou falar de bênção, vou falar de vitória, vou falar de qualquer coisa que traga alívio ao meu coração e que não mexa com o pecado de ninguém. Sendo assim, muitas pessoas têm se deixado envolver com todas essas questões que nós ouvimos, que vemos, que lemos a respeito delas. Pessoas que já passaram por nós, que já nos ensinaram, mas que por algum motivo preferiram ir por outro caminho. E disseram: não, está muito difícil continuar pregando um evangelho puro, um evangelho simples, um evangelho fiel às Escrituras. Eu prefiro ir para outro local. Eu prefiro fazer alguma coisa que me dê mais retorno. Porque pregar o evangelho muitas vezes não nos dá retorno. Isso não é pecado dizer, porque esse retorno não é simplesmente financeiro. Esse retorno é a presença das pessoas. Esse retorno é o entendimento das pessoas acerca da palavra. Esse retorno é o quebrantar dos corações nos cultos. Esse retorno é a mudança da vida das pessoas, de abandonar o pecado e se firmar na palavra. E nem sempre a gente tem esse retorno.
A gente prega anos e anos, e às vezes a gente continua percebendo a mesma coisa. Os mesmos erros, os mesmos vícios, e isso inclusive em nós. Então é muito mais fácil viver um, entre aspas, evangelho de festa, de brilhos, de dinheiro, do que viver o evangelho do sofrimento. O evangelho da luta entre o meu espírito e a minha carne. Mas João se alegrou por ver que as pessoas continuavam perseverando nessa luta, que não é fácil, mas é necessária. E o apóstolo vai esboçar algumas orientações, sendo a primeira delas que esses irmãos estivessem sempre obedientes ao seguinte mandamento: amemos uns aos outros. Em outra passagem eu disse: João, parece que você não fala de outra coisa, você só fala de amor. E é de fato a primeira coisa que muda a vida do ser humano, é o amor de Deus que entra nele. E tudo que ele vai fazer dali em diante, ele deve fazer em amor e com amor. Ele deve fazer com amor, porque é a forma mais branda e mais adequada de se tocar em um ser humano. Existem formas e outras formas de se falar a mesma coisa. Eu posso dizer que você está errado, sem ferir o seu coração. Tudo bem que em alguns momentos eu vou ter que chegar duro e dizer: você está errado e ponto. Mas a maioria das vezes é importante que eu diga: houve um engano, você está equivocado nisso, nós precisamos corrigir determinada coisa, dá para ser diferente, vamos buscar melhorar e acertar nisso e naquilo. Nem sempre a pancada resolve. Vai ter gente que vai morrer debaixo de pancada e não vai se dobrar diante daquilo que Deus estabelece e requer das nossas vidas. Por isso que nós devemos nos dobrar pelo amor e tentar pelo amor convencer pessoas a seguir a mesma linha que nós seguimos. Se a gente chegasse aqui em qualquer outra igreja ou em qualquer outra comunidade em que nós enxergássemos coisas que estão fora da Bíblia e chegássemos logo batendo em todo mundo dizendo: vocês estão do inferno para dentro, vocês estão pregando coisa que está fora da Bíblia, vocês são hereges, nós não conseguiríamos nenhum resultado, a não ser a antipatia dos irmãos. Porque por mais que você esteja pregando fora da palavra de Deus, por mais que em algum local exista falta de entendimento da palavra de Deus, em todos esses existem corações sinceros que querem servir a Ele. Eu não posso desprezá-los. Eu preciso, em amor e com amor, trazê-los para aquilo que Deus me fez entender que é melhor, segundo a sua palavra. Não a minha forma de pregar, não a minha forma de cultuar, mas aquilo que a palavra ensina que deve ser feito. Classificar alguém como um falso mestre é algo muito delicado. Só que hoje, na nossa contemporaneidade, é bem mais fácil de identificar um falso mestre. Porque as coisas estão muito adiantadas com referência a essas pessoas que têm pregado algo fora da palavra de Deus. João agora vai expandir um pouco mais esse amor, que deve ser marca dos irmãos. Um amor pela palavra, um apreço pela palavra, pela defesa da palavra do Evangelho, a fim de que nós não sejamos enganados e desviados por qualquer vento de doutrina. Versículos 7 e 8, ele vai falar: cuidado com os enganadores, cuidado. E quando você escuta essa palavra cuidado, você tem que ter cuidado mesmo.
O versículo 7 diz: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Ou seja, o problema na época de João era que pessoas diziam: Cristo não veio como homem. É a velha heresia gnóstica, de pessoas que olhavam e diziam: peraí, vocês não dizem que Jesus é espírito? Como é que esse espírito pode vir em corpo? O espírito é bom, mas o corpo é mau. Como algo bom pode habitar dentro de algo mau? Não existe essa junção. Então, em uma coisa só, em uma particularidade só, eles quebravam com duas questões que para nós são extremamente importantes. Primeira delas, Cristo sim encarnou. Segunda delas, sim, ele mantinha as duas naturezas ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, sempre Deus e sempre homem. Isso eles pregavam dizendo que não existia, ou ele é Deus, ou ele é homem. Se ele veio na forma de homem, então ele deixou de ser Deus, porque não dá para um ser divino habitar um corpo humano. Hoje a coisa está bem mais perigosa do que isso. Nós escutamos pessoas dizendo que a Trindade não existe simplesmente porque a palavra não está escrita na Bíblia. Mas a ideia é passada toda a Bíblia. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Todo final de carta de Paulo, a doxologia, ou seja, a saudação final, é igual ao que nós fazemos hoje na bênção apostólica. A graça de Cristo, o amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito, Trindade. Mesmo que não esteja escrito a palavra, mas ela existe. Ah, mas eu não entendo a Trindade. Não precisa entender cientificamente como é que se forma. Você precisa crer que ela te guarda. Então, quando nós olhamos para as pregações do nosso tempo, nós enxergamos coisas muito piores do que simplesmente dizer: ah, Cristo não veio em corpo. Hoje as pessoas estão sendo cada dia mais criativas na ludibriação das nossas mentes. E como continuar firmados nessa palavra? Cada dia mais, aumentando a nossa fé na meditação da palavra, pedindo que Deus blinde a nossa mente de coisas que não fazem parte da sua vontade para nós, buscando todos os dias meditar na palavra dessa lei, dia e noite. Porque se a gente deixar algum espaço, fatalmente, essas pessoas, com o passar do tempo, vão ganhar algum apreço do nosso coração. Infelizmente, nem todo aquele que se apresenta como sendo da parte de Deus, de fato é. Aqueles que em nome de Deus falam coisas inconvenientes. Aqueles que em nome de Deus vão dissimular uma alta espiritualidade. Que fazem com que pessoas vão até a casa deles para buscar uma oração, que vão até a casa dele para buscar uma cura, que vão até a casa dele para buscar alguma bênção que não conseguiriam de forma alguma se pedissem simplesmente a Deus. Pessoas que em nome de Deus querem se colocar com mais autoridade que outros. Pessoas que arrogam para si títulos que nunca existiram na igreja cristã, ou que não devem ser mais utilizados. Tais pessoas, em muitos desses casos, não têm o mínimo de preparo teológico. Não sabem o que é a Bíblia. Não sabem o que essa palavra, de fato, nos mostra como uma vida cristã dedicada a Deus. Essas pessoas facilmente seriam refutadas pela palavra, já que elas não conhecem a palavra. Mas também há aqueles que são extremamente estudados na palavra. Você já esteve diante de alguma coisa que foi mal feita
e ninguém conseguia resolver. Aí a pessoa que fez teve que voltar para desfazer, porque só ela conseguia desfazer. Aquela coisa, a pessoa é tão especialista que ela cria um defeito que só ela pode consertar. Existem esses hoje na fé. Aqueles que criam coisas tão absurdas que somente eles podem abrir a boca e dizer: eu estava mentindo, eu estava enganando, aquilo não está na Bíblia. Só que geralmente eles não fazem isso. Eles plantam a semente da discórdia, eles plantam a semente da ignorância, eles plantam a semente do engano e correm. E depois que planta, infelizmente, no coração que não tem a palavra como prioridade, germina. E aí começa a gerar frutos, não frutos da verdade, não frutos do arrependimento, mas frutos do engano. Porque a pessoa que serve a um Deus falso vai produzir discípulos falsos, de uma igreja falsa, porque o evangelho que lhe foi pregado foi falso. Nós precisamos estar a cada dia mais alicerçados no evangelho verdadeiro, para ter discípulos verdadeiros de uma igreja verdadeira, que é a igreja de Cristo. É difícil refutar hoje pessoas que dizem: foi Deus que me revelou. Porque se eu disser alguma coisa para você, você vai dizer a outra: foi pastor Jorge que falou. Se alguém daqui fala alguma coisa para outra pessoa, ela vai dizer: foi fulano que falou. Mas quando eu subo a um púlpito e digo: foi Deus que me disse, acabou. É o ISO 9001 de que a minha palavra é verdadeira. Mas aí tem um porém. Se o que eu falei não está aqui, primeiro, Deus não me disse absolutamente nada, porque Ele fala aqui. Ele não contradiz sua palavra. Segundo, eu não procedo de Deus, porque não é proveniente de Deus aquele que coloca como sendo palavra de Deus o que Ele nunca disse. Eu espero que durante toda a nossa vida a gente possa escutar algumas coisas, mas discernir que elas não são verdadeiras. Algo do tipo: meus irmãos, Deus me diz que essa igreja vai ter 60 membros até o final do ano. Essa igreja pode ter 100, mês que vem. Mas quem faz isso é Deus, não é minha palavra. Ou seja, quando eu escuto uma palavra dessa, naturalmente pela palavra eu sei que não é exatamente o que Deus falaria aos nossos corações. Deus pode operar qualquer coisa, mas Ele não precisa que eu diga o que Ele tem que fazer. E o que a gente tem visto dos falsos mestres hoje, que eu acho muito mais danoso do que falar simplesmente Cristo não veio em corpo, é que pessoas dizem: Ele vai fazer isso. E eles ainda dizem: Jesus, você vai fazer isso, porque você tem que fazer dessa forma, porque se fizer de outra forma, talvez não dê o resultado que a gente espera. A palavra é de Deus, o agir é de Deus, o resultado é a graça de Deus, e nós devemos esperar somente em Deus. Na época de João, uma das dificuldades encontradas era a rejeição da encarnação de Cristo. Hoje, nós temos a dificuldade de encontrar pessoas que sejam fiéis somente a essa palavra. Algo que deveria ser a coisa mais simples do mundo, se tornou algo extremamente difícil.
Olhar pessoas que lá pelo meio da mensagem não coloquem alguma coisa que é do interesse delas. Olhar pessoas que no meio da mensagem não tirem Jesus e coloquem outro personagem. Olhar pessoas que não deixem de pregar a palavra para contar a sua vida. E nós precisamos pregar somente uma pessoa: Cristo. Devemos ter cuidado para o que foi pregado a nós até o dia de hoje se manter até o dia que Ele vier. E Ele diz: meus irmãos, tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. João fala assim: meus irmãos, lembra de Pedro, Paulo, Tiago, todos esses, lembra dos apóstolos? Eles pregaram tanto, a tantas pessoas, o trabalho foi difícil, eles foram perseguidos, eles foram encarcerados, eles foram chicoteados, eles foram corridos de cidades, eles não foram compreendidos. Tudo isso para que esse evangelho chegasse até vocês. Por favor, não destruam esse evangelho. Não destruam o fruto do nosso trabalho. Não acreditem em qualquer coisa que vocês escutam. Pode ser o pastor da igreja de vocês. Abra a Bíblia e confira. Se não for igual, rejeite. Não destrua o fruto de um trabalho penoso. O fruto de um trabalho que é feito com jejum, com oração, com leitura da Bíblia. Com sangue, com suor e com lágrimas. Não permitam que isso saia do coração de vocês. Antes, sejam recompensados plenamente. O que a gente faz aqui não é de graça. Porque nós ansiamos a divina esperança de estar com Ele por toda a eternidade. Essa é a nossa recompensa. Então por que a gente não vive como quem está esperando na eternidade? Precisa ter essa consciência. Essa é a recompensa plena. Cuidado com os falsos ensinos. Do versículo 9 ao versículo 11, ele vai continuar falando a respeito desses ensinos e dizendo mais uma vez: tenha cuidado, porque todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. E isso porque nós nos firmamos na palavra. Sabe por que ele está dizendo, olha, quem prega além da Bíblia não tem Deus? Porque quem tem Deus se prende aqui. O que a Bíblia fala, eu falo. O que a Bíblia não fala, eu me calo. Quem de fato permanece em Deus, sabe que essa palavra é suficiente para a minha vida em qualquer situação. Antigamente algumas Bíblias vinham no final com algumas indicações, eu achava isso bem interessante, dizendo assim: quando estiver cansado, leia tal texto. Quando estiver triste, leia tal texto. Quando estiver decepcionado, leia tal texto. Ou seja, a palavra de Deus é suficiente para qualquer situação, circunstância da nossa vida. Se ela é suficiente, e além dela, é um grande pecado. Nós dependemos unicamente do que sai da boca de Deus, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós só devemos receber com ação de graças o que vem das mãos de Deus. Aquilo que vai além do que é exposto à palavra é extremamente prejudicial, e é o que a gente tem muito visto. Porque o que passa da palavra tenta tirar a gente do caminho certo, tenta enganar a gente, tenta ludibriar nossa mente com assuntos que são totalmente infundados. É tanta discussão que não faz parte da palavra. E a gente continua discutindo. Aquele que não permanece na palavra de Deus, nem em seu ensino, não pode ter Deus, nem pode ser procedente de Deus, porque não considera a palavra de Deus. Quem inventa coisas extra-bíblicas para prender fiéis, não é genuinamente mensageiro do Senhor. Quem busca atrair pessoas por conta de cores, por conta de luzes,
por conta de palavras motivacionais, autoajuda, programações especiais, não tem a real dimensão da suficiência da palavra de Deus. Aquele, porém, que permanece no ensino que lhe foi dado acerca do Evangelho, é o que vai perseverar. Ele diz no final do versículo 9, quem permanece no ensino tem o Pai e também tem o Filho. É aquele que, tendo o Pai e tendo o Filho, ele vai perseverar, ele não vai se abater com a oposição do mundo, não vai se preocupar com as visões contrárias, não vai se atemorizar com os tempos que são maus, sim. Mas ele sabe que o seu tesouro está nos céus. Ele sabe, e o seu anseio do coração é uma eternidade ao lado do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Se alguém vai trazer ensino contrário, ou que vai além das Escrituras, diz o versículo 10, não receba em casa, nem o saúde. E eu digo mais, nem por educação. Às vezes você diz, não, os bichinhos estão no sol, caminhando tantas e tantas casas, tantos bairros, batendo na porta, distribuindo uma literatura deles. Eu vou receber só por educação. Receba não. Mas é só um papelzinho. Receba não. Eu vou deixar entrar só para um cafezinho, é rápido. Depois eles vão, nunca mais eles voltam. Voltam. E querem fazer morada. E querem ensinar você coisas que estão fora dessa palavra. E querem fazer com que você se agregue ao grupo deles e deixe a família de Cristo. Porque fora da família de Cristo, eles dizem, é a Bíblia e mais alguma coisa. É Cristo e mais alguma coisa. É o céu e mais alguma coisa. Sempre tem alguma coisa a mais. E essa alguma coisa, o texto está dizendo, se for além da palavra, não receba. Se o ensino for além da palavra, nem saúde, nem considere. A educação é necessária. Eu já tenho a palavra de Deus. Passe em outra casa. Eu já conheço a verdade. Vá aqui para o vizinho. Mas aqui, nesse coração, não vai entrar o seu ensino. Aqui nesse lar, não vai entrar o seu ensino. Por quê? Porque a palavra assim me orienta. Eu não posso ser diferente. Eles não compartilham da mesma fé que nós corremos risco de ser confundidos e entrar em contradição. Ah, mas eu sei tanto da palavra de Deus, eu vou deixar ele entrar. Eu vou testar se ele sabe mesmo. Duvido que ele me engane. Faça isso não. Você vai ser enganado no primeiro dia. Eles sabem exatamente o que tem aqui. Eles são aqueles falsos mestres que eu falei no começo da meditação. Eles sabem tanto que eles ludibriam dentro da palavra, distorcendo o que nós temos. Mas tem alguma coisa lá pelo meio que você vai dizer, oh, tem sentido. Eu já ouvi falar sobre isso. Que interessante. Vocês também creem assim? No começo, tudo flores. Depois, o engano. Por isso que João diz, eu quero continuar vendo essa igreja santa, fiel à palavra de Deus. Tomem cuidado. Cuidado com os falsos ensinos. Cuidado com os falsos mestres. Não saúde como irmão alguém que não tem parte com Deus. E se ele está dizendo que quem prega fora da palavra não procede de Deus, como é que eu vou tratar como irmão? Não. Ele não faz parte dessa família. Porque ele despreza a necessidade de nós sermos fiéis e irrepreensíveis na tarefa de transmitir a palavra de Deus. Quem o saúda, diz o versículo de número 11, se torna participante de suas obras malignas. Somente. Você se torna participante das obras daquelas pessoas. Quer dizer que eu não posso nem assim dizer uma paz do Senhor para uma pessoa que se considera crente, mas é de outra igreja, assim, uma igreja que não é genuinamente evangélica.
Não posso nem dizer a ele assim, é Pai do Senhor, meu irmão. Não. Se ele não é genuinamente filho de Deus, ele não é seu irmão. Ele pode vir a ser, quando encontrar a verdade. E aí você vai ter todo o prazer desse mundo de dizer, meu irmão. Mas primeiro ele precisa confessar a Cristo em seus caminhos. Aqueles homens que pregavam na época de João dizendo, ele não vem em corpo, são aqueles que diz, se você confessar a Cristo como seu Salvador, se você confessar o meu Pai diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas se você negá-lo diante dos homens, eu também vou negar você diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, se você diz que Cristo não veio em corpo, se você despreza o plano eterno de Deus, você não chegará do reino dos céus. Como é que eu posso dizer que uma pessoa dessa é meu irmão? Se ele tenta me enganar. Não é lícito que nós nos associemos a quem não valoriza e não segue as Sagradas Escrituras. João tinha muitas outras coisas para escrever. E ele diz, eu tenho muito o que escrever a vocês, mas não é meu propósito fazer isso com papel e tinta. Tem coisas, meus irmãos, que devem ser ditas de frente, olhando no olho, dizendo, olha, eu preciso que você se mantenha firme nesse evangelho. Os tempos são tão maus. A gente tem tanta dificuldade de ser crente sozinho. Imagine orientando outras pessoas. Eu preciso que quanto mais pessoas estejam no mesmo pensamento, melhor. Quanto mais pessoas estiverem no mesmo espírito, melhor. Quanto mais pessoas estiverem com a mesma motivação de mortificar a sua carne e de fortalecer o seu espírito, melhor. Não dá para a gente pensar naquela porcentagem natural das igrejas que vai ser de pessoas problemáticas. A gente precisa sempre trazer a solução, e a solução é Cristo na nossa vida. Ele aponta o tempo todo, se você não estudar a palavra de Deus, se você não considerar Cristo nos seus caminhos, se você não olhar para Cristo crucificado pelos seus pecados, o que é que você está vivendo? Para onde você está indo? Olhar uma igreja que segue a palavra de Deus, faz o que João diz aqui no final, a nossa alegria é completa. Olhar uma igreja cheia dá alegria, mas não alegria completa. Porque a igreja pode ter 1000 descrentes, que não leem a palavra, que não meditam, que não oram, que não observam a Cristo em seus caminhos diários. E a gente pode ter 10. 1% da outra, que seguem, que observam, que creem, que lutam, que perseveram. Isso sim trará alegria completa. E ele diz, os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. A salvação não foi só para a gente. A fidelidade às Escrituras não é só aqui. A forma correta de pregação também não só pertence à igreja congregacional. Nós precisamos orar e trabalhar para que outras igrejas tenham o mesmo amor, a mesma fidelidade à pregação. Nós precisamos orar para que muito mais pessoas se levantem influenciando essa sociedade que está morta. Morta. Pecados e mais pecados. E eu não estou falando dos pecados piores desse mundo, não. Estou falando dos pecados diários mesmo. Porque
Porque os outros pecados maiores, eles já são televisionados, mas tem o pecado que você está dentro de casa fazendo. Diga aí que eu não estou. Diga a ele que eu vou amanhã, passa 2 meses, não foi. Eu vou fazer, não faz. É só uma mentirinha, assim, a mentirinha do bem. Não existe isso. Não, se eu falar a verdade é pior. Não, nunca será pior. Porque a verdade liberta. Libertação é coisa boa. Nós precisamos de muito mais pessoas que olhem para essa palavra e considerem como sendo a maior preciosidade que tem nas suas mãos. João se alegra com fidelidade e santidade. E sabe por que João se alegra com isso? Porque Deus se alegra com isso. E nós devemos nos alegrar com a vida de santidade, com a vida de fidelidade. Essa vida é fácil? Não. Mas é a nossa responsabilidade viver dessa maneira. Que Deus nos ajude a guardar o que nós temos, a guardar essa palavra, a guardar dentro do nosso coração o que nós recebemos há tantos e tantos anos. Que nós não destruamos o fruto desse trabalho, mas construamos uma igreja forte, viva, que prega a palavra, que se importa com as almas perdidas, que tem amor pelas Escrituras e que glorifica ao Senhor. Que Ele, de fato, nos abençoe e nos guarde.